Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Mais uma vez nós estamos aqui, meu irmão, minha irmã, para divulgar mais uma graça, né? Um entendimento. Graça que eu falo, querido, é a multiforme graça de Deus. A graça de Deus, ela já teve seu período cumprido. Mas quando eu falo sobre graça, eu não estou falando que nós estamos debaixo da graça. Entenda, não é isso. Eu estou falando sobre a multiforme graça de Deus que serviu de aio para que chegássemos ao Evangelho eterno. E o que é Evangelho eterno, irmão Alberto Lírio? É o período em que nós estamos. Evangelho eterno é Deus em nós. Evangelho eterno é o período em que todas as coisas foram consumadas, em que eu e que você estamos vivendo. Eu não estou falando que a graça ainda está em plena atividade. O tempo da graça acabou. Nós vivemos hoje o tempo do Evangelho eterno, onde Deus mora no meu espírito, a essência de Deus está no meu espírito para que eu consiga sobreviver independente de religião ou denominação. Se Deus, a sua essência, mora em mim, que necessidade tem de eu recorrer à religião, à denominação, ao ministério dos homens para que eu possa me achegar a Deus? Quem tem Deus em você ou nele, você não tem como se achegar a Deus. É mentira, é perigoso quando alguém diz assim: eu vou ao templo buscar a Deus, eu vou ao templo adorar a Deus. Uma pergunta: se você vai a um templo para buscar Deus e adorar a Deus, então é mentira que ele não mora dentro de você. Ou seja, é como se Deus estivesse em um lugar específico que você tem que viajar, que você tem que pegar táxi, pegar ônibus para ir buscar ele. Eu te pergunto, se é mentira ou é verdade? E aí? Você me responderia o quê? Então vamos para mais esse entendimento, mas eu quero pedir a você que continue, tá? Deixando o seu like, fazendo a sua inscrição no nosso canal e também compartilhando esse conteúdo e deixando aí a sua colaboração no que diz respeito ao comentário, tá bom? Meu querido, vamos para a primeira pergunta aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre templo físico. Me responda uma coisa não, várias coisas, se vocês puderem. A primeira pergunta que eu faço para você: se o Eterno não habita em templos físicos, Atos 17, 24. Segundo, se o Eterno não precisa de nenhum serviço, Atos 17, 24. Se dízimo era alimento, Deuteronômio 14, 22, 29. Em quarto lugar, se a verdadeira oferta é na vida do próximo, conforme Atos 4 e 34. Se a verdadeira adoração é feita em qualquer lugar, de acordo com João 4 e 24. E em todos os momentos. Se, sexto lugar, a pessoa é o próprio templo do Espírito. Do Espírito, não confunda as coisas. Se a verdadeira adoração é feita em qualquer lugar e a todo momento, se a pessoa é o próprio templo do Espírito, com E maiúsculo, conforme 1 Coríntios 3,16. Sétimo, se nós somos a casa do Eterno do seu Espírito, de acordo com Hebreus 3,6. Oitavo, se devemos congregar como igreja e não na igreja, de acordo com Hebreus 10 e 25. Nono, se Cristo é o único pastor, se o Filho do Eterno foi o único pastor, e ele mesmo disse isso em João capítulo 10,
e o versículo 11. Em 10º lugar, se a igreja eram pessoas, preste atenção na colocação e o tempo verbal. Se a igreja era pessoas e não é pessoas. Igreja era pessoas no tempo de Paulo. E no tempo que nós estamos vivendo? Nós não somos igreja, não? Igreja? O termo igreja, meu querido, era conferido ao povo da época do apóstolo Paulo, em que ele pregava o evangelho da circuncisão, da incircuncisão, melhor. E também ele pregava o evangelho da graça. Igreja era pessoas daquele tempo de Paulo. E hoje, nós o que somos? Hoje, eu e você somos filhos do Eterno no Espírito, porque nós já estamos no Evangelho Eterno. Em 11º lugar, se Cristo era o cabeça do corpo, que era a igreja, e eles, seus membros, onde nenhum membro é mais importante do que o outro, conforme Efésios também, o capítulo 4, nós vemos aqui, uma coisa interessante. Se a verdadeira religião é amparar o órfão e a viúva, desde os tempos de Tiago, a gente ensinava isso. Tiago 1:27. Depois dessas 12 perguntas, me responda uma coisa. Então, por favor, responda isso aqui, O que você ainda tem para fazer dentro de um templo? E o pior, o que você quer fazer no céu? Porque lá, de tão perfeito que é, e de tão sagrado que é, não existe templo, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. O que diz lá? Apocalipse, o que diz? Que quando João viu a nova Jerusalém, ele diz, não vi nela templo nenhum. E o que era a nova Jerusalém? Os remidos salvos da grande tribulação. Era isso? Não. O que era a nova Jerusalém? Constituía o quê? Constituía todos os remidos que Cristo, na sua época, elegeu para que pudesse sobressair e sobreviver e alcançar o Evangelho Eterno. A Igreja Nova Jerusalém, igreja espiritual, é todos os santos em todo o mundo, em todo o reino da terra, aqueles que se constituem filhos do Eterno Criador no Espírito. Apocalipse 14:6. Aqueles que vivem o Evangelho Eterno, isto é, Deus em nós. Então, queridos, o que as pessoas pensam que vão fazer dentro dos templos religiosos? O que as pessoas pensam sobre o templo religioso? Por que endeusam tanto os templos religiosos? Porque se a própria Bíblia, no livro de Apocalipse, fala que na Nova Jerusalém, ou seja, é espiritual, João não viu nela templo nenhum. Por quê? Porque o próprio Criador era o próprio templo. Então, se você quer desculpa para permanecer frequentando um templo físico, não procure em Cristo. Você não deve procurar a sua desculpa em Cristo. Você tem que procurar a sua desculpa em quem inventou esse templo religioso. E sabe quem foi? Constantino. No 4º século.
Ele reergueu os templos religiosos e colocou as pessoas para viverem no cabresto da religião, das denominações, achando que estão fazendo a vontade do eterno Criador. Mas a própria Bíblia diz que na Nova Jerusalém, não é a que vai vir, é a que veio. Quando você estuda Hebreus capítulo 12, o versículo 22 e 23, você vai aprender que a Nova Jerusalém é no espírito, o sentido é espiritual e não material e não físico. Então, se você frequenta um templo e quer buscar na Bíblia uma desculpa para isso, eu sinto muito, mas você não vai encontrar. Sabe por quê? Porque não tem desculpa em Deus, em Cristo, na Bíblia, para você frequentar um templo físico e dizer que a Bíblia manda isso. Você tem que procurar uma desculpa em quem inventou isso. E quem inventou isso? Quem era a igreja? 1 Coríntios 3,16 vai dizer aqui, ó. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito e que o Espírito do Pai habita em vós? Você viu? Na época do apóstolo Paulo, não sabeis vós, vocês não estão sabendo ainda? Será que vocês ainda não se conectaram? Será que vocês ainda não têm consciência? Paulo diz, será que vocês ainda não entenderam? Não sabeis vós, vocês, corintianos, que sois o templo do Pai e que o Espírito do Pai habita em vocês? Era na época do apóstolo Paulo. E hoje, irmão Alberto? Hoje nós somos filhos do Eterno no Espírito. No Espírito. Hoje, no Evangelho Eterno, a essência do Criador está em nós. Então não existe, você não tem como buscar na Bíblia desculpa para esses 12 itens que eu mencionei aqui. Não existe como, queridos. Não existe. Então, se você achar que você pode encontrar na Bíblia base para você estar buscando a Deus num templo físico, se você acha que você vai encontrar na Bíblia base para você ficar mandando na vida das pessoas, para você continuar servindo a Deus em um lugar específico, achando que foi Deus que mandou você fazer isso, eu sinto muito, mas você está enganado. Não existe base bíblica para isso. O que você tem que fazer e deve fazer é aceitar os escritos bíblicos que diz que Deus mora em nós e que não precisamos buscar Deus nem no monte e nem no templo físico. Se você continua insistindo nisso, você está chamando o próprio Filho do Criador na sua manifestação de mentiroso. Porque foi ele que disse isso há 2000 anos atrás à mulher samaritana, que não se buscavam adorar a Deus nem em monte e nem em templo físico. Porque o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. O Evangelho Eterno, ele, de tão lindo e tão maravilhoso que é,
ele faz você entender a Bíblia melhor do que muitos teólogos de carteirinha. O teólogo, ele frequenta um seminário por 4 anos, 6 anos, 7, 8 anos, e quando ele termina o seminário dele, aquela teologia não valeu de nada. Por quê? Porque nessa teologia barata que está aí, as pessoas só aprendem a fazer uma coisa. E o que, irmão Alberto? Manipular as pessoas. É para isso que serve essa teologia barata que está aí. E não vou falar muito mais não, mas 99%, 99,9% dessa teologia aí, ela é pretensiosa. E qual é a pretensão deles? Fazer você continuar acreditando que eles são ungidos do Senhor, mandado por Deus para administrar sua vida. É como se o véu do templo ainda não fosse rasgado, é como se o tetelestai da cruz não fosse mencionado, e é como se o Apocalipse não fosse ainda cumprido. Aí você cai na besteira de acreditar no seu líder religioso. Mas, quer que eu te fale uma coisa? Quer que eu te fale uma coisa importante? Por que você não parte para a Bíblia e começa a estudar ela sem o aval da religião e o seu líder religioso? E você vai ver como que faz a diferença. Estamos combinados? Estamos combinados? Então dê o seu like aí, deixa o seu like, tá bom? Se inscreva no meu canal, tá bom? E um abraço para o irmão Cláudio Mendes, a você, meu inscrito, e a todos quantos possam ter acesso a esse conteúdo e analisar. Antes de você nos julgar, primeiro você faz uma conferência, confere aí na Bíblia tudo que nós falamos e tire as suas conclusões. Graça eterna e tenhamos todos bons estudos. Amém.